Olá, alunos do quinto ano, como vocês estão? Espero que vocês tenham tido uma Páscoa maravilhosa, um fim de semana também maravilhoso. Eu estou aqui para dar continuidade a mais uma videoaula, para que nós possamos corrigir mais algumas atividades, né? E para iniciar, eu quero ler para vocês essa frase. Porque todo dia é dia de regar oportunidades, os bons pensamentos, regar as esperanças, os sonhos, a alma, a vida. Essa frase, ela é muito forte, né? E pensando na reflexão dela, nós podemos entender que todos os dias nós temos a oportunidade de escolher o que nós queremos vivenciar no dia. O que vocês escolheram para hoje? Como vocês escolheram viver hoje? Temos que sempre nos lembrar que todos os dias nós temos oportunidades novas, podemos ter bons pensamentos e podemos renovar as nossas esperanças, os nossos sonhos. E a nossa vida é como se fosse uma plantinha. Nós temos que regar todos os dias. Regar com pensamentos positivos, com esperanças maravilhosas, né? Principalmente nesse momento difícil que nós estamos passando. Então, que vocês possam escolher coisas muito boas para o dia de vocês e para a vida de vocês. Essa é a mensagem que eu quero deixar para hoje, certo? Bom, para que nós possamos continuar, quero pedir para vocês que abram um livro positivo de português na página 54. Nós vamos corrigir agora as atividades relacionadas à seção Palavras de cá para lá. Tempo verbal. Essas atividades aqui, elas são baseadas no tempo verbal, que são presente, passado e futuro. Vocês estão lembrados, né? A questão 1. Leia os seguintes trechos retirados do texto e marque com um X o tempo indicado pelos verbos destacados. Aqui, imagino que vocês devem ter analisado esses verbos aqui, né, que estão em negrito. E aí vocês teriam que identificar qual é o tempo verbal, se é presente, passado ou futuro. O verbo ouve refere-se ao tempo presente. O verbo disse, aqui na letra B, refere-se ao tempo passado. O verbo ver, na letra C, refere-se ao tempo presente. Letra D, estão, presente. E letra E, refere-se ao presente. Questão 2. Responda as questões a seguir. Letra A. Que tempo verbal predomina na crônica? O presente. Imagino que vocês devem ter voltado na crônica para fazer leitura e analisar. Essa palavrinha aqui, predomina, significa o quê? O tempo verbal que mais se apresenta na crônica, aquele que mais aparece, tá certo? Letra B. Na crônica, o que os verbos no passado indicam? Indicam as lembranças do narrador. Então, assim, lá na crônica, nós encontramos verbos no presente e no passado. A maioria deles estão no presente, mas o narrador utilizou verbos no passado porque queria demonstrar, indicar as lembranças, certo? Letra C. Que efeito o tempo presente causa na crônica? Indica que o fato relatado
é atual, ou seja, aconteceu, né? O fato ele acontece naquele momento que está sendo narrado. Número 3. A respeito da frase, quando a gente ouve falar de um lugar evoluído, a gente logo pensa num país cheio de prédios, carros e até naves espaciais. Responda às questões. Letra A. Que palavra pode substituir a expressão agente sem mudar o sentido? A palavrinha nós. Na nossa fala do dia a dia, utilizamos muito agente no lugar de nós, né? Agente para se referir a nós. Lembrando que esse agente que se refere a nós, sempre que formos escrever, devemos escrever agente separado, tá bom? Só para lembrá-los aí, porque às vezes eu encontro muitos erros relacionados a essa palavrinha aqui, tá certo? Letra B. Reescreva a frase substituindo as palavras destacadas pelo pronome escolhido. A frase vai ficar assim, ó. Quando nós ouvimos falar de um lugar evoluído, nós logo pensamos num país cheio de prédios, carros e até naves espaciais. Quero chamar a atenção de vocês para as mudanças que ocorrem aqui nessa frase. Todas as vezes que nós usamos uma determinada pessoa, nós temos que fazer adaptações com o verbo, ou seja, nós temos que combinar o verbo com essa pessoa que nós utilizamos. Então, vejam que aqui no exercício 3, no enunciado, quando a gente lê a frase, percebemos que os verbos, o verbo ouve, o verbo pensa, eles estão no singular. Por quê? Porque estão combinando com a gente. Quando nós fazemos essa transformação aqui, os verbos ouvimos e pensamos, eles estão no plural. Por que que isso acontece? Porque nós precisamos concordar esses verbos com a pessoa nós, ok? E o agente, mesmo que ele signifique nós, quando escrevemos dessa forma, utilizamos o verbo no singular. Quando utilizamos nós, o verbo precisa ficar no plural. Então, por isso aconteceu essa mudança aqui, certo? O que foi alterado no verbo? A pessoa e o número. Número é o quê? Singular ou plural, certo? Acertaram aí? Além do tempo, os verbos também variam em pessoa e em número. Questão 4. Complete o quadro no tempo verbal indicado. Aqui nós temos as frases no tempo presente. Basta que vocês tenham passado para o plural. Eu tenho boas atitudes. Nós temos boas atitudes. Tu tens boas atitudes. Vós tendes boas atitudes. Ele tem boas atitudes. Eles têm boas atitudes. Lembrando que esse tem aqui, a única diferença, o que vai diferenciar o singular do plural é o acento. Quando nós utilizamos o verbo tem no plural, ele precisa ter o acento circunflexo, tá bom? Verifiquem aí se vocês colocaram, se vocês não colocaram, tem que colocar, porque senão ele fica no singular, combinado? Questão 5. Releia esta frase da crônica. Mas a minha professora disse uma coisa que eu fiquei pensando. A palavra destacada revela uma ação totalmente concluída. Esse disse aqui é um verbo que está no passado e a ação é totalmente concluída. B. O tempo do verbo destacado é classificado como passado. Acabei de falar para vocês, né? Questão 6.
Passe as frases para o tempo em que o verbo indica ações que aconteceram no passado e que foram concluídas. Vejam que essas frases aqui, todas elas estão com os verbos no presente. Vocês devem reescrever a frase passando esses verbos para o passado, para o pretérito, mostrando que a ação já foi concluída. Letra A. Os curumins brincam no lago. Os curumins brincaram no lago. Letra B. O jantar é à base de milho, mandioca e batata doce. O jantar foi à base de milho, mandioca e batata doce. Letra C. O índio brasileiro luta para manter suas tradições vivas. O índio brasileiro lutou para manter suas tradições vivas. Letra D. Muitas tribos usam a rede para dormir. Muitas tribos usaram a rede para dormir. Cuidado com a terminação do verbo usaram. Verifiquem aí se vocês não utilizaram ão. Cuidado para não errar essa questão aqui de escrever o verbo, tá bom? Termina com a M. Letra E. Ele pinta o corpo para enfeitá-lo. Ele pintou o corpo para enfeitá-lo. Letra F. Cada povo indígena dança de uma maneira própria. Cada povo indígena dançou de uma maneira própria. Tudo bem até agora? Questão 7. A questão 7, nós temos aqui uma tirinha, né, que vocês já leram. Vamos para a letra A. Circule na frase a seguir o verbo que está no futuro. Aqui vocês devem ter circulado o verbo poderá. Vejam que nesta frase nós temos outros verbos, mas pede para vocês circularem o que está no futuro. Nesse caso aqui é poderá, certo? Letra B. Substitua as palavras sublinhadas por outra que indique futuro. Daí eu vou aceitar namorar com você. Aqui vocês teriam que transformar esses dois verbos aqui em apenas um verbo, mostrando a ideia de futuro. O que acontece? Acontece o seguinte: quando nós vamos utilizar um verbo para expressar a ideia de futuro, na nossa fala simples do dia a dia, muitas vezes nós utilizamos essa construção aqui, ó. Isso aqui se chama forma composta, é uma locução verbal. Existem aqui dois verbos para completar um sentido e demonstrar um tempo futuro. Mas eu poderia também dizer, daí eu aceitarei namorar com você. Nesse caso, eu utilizei apenas uma palavrinha aqui para expressar a ideia de futuro. Então, o exercício pede que vocês fizessem isso, certo? As duas formas estão corretas, tá? Nós simplesmente temos que fazer esta transformação porque o exercício está pedindo isso, tá certo? Você vai estar muito velha. Esse vai estar vai ficar. Você estará muito velha. Ok? Tudo bem aí? Letra C. Os verbos utilizados por você representam uma ação que acontecerá. Certo? Se vocês marcaram esta opção, vocês acertaram. Questão 8. Reescreva as frases no tempo futuro do verbo. Nós temos aqui frases no presente, no passado e no futuro. Eu estudo, eu estudei, eu estudarei. Eles vivem da terra, eles viveram da terra, eles viverão da terra. Cuidado com a terminação deste verbo. Verifiquem se vocês usaram ão no final, porque se refere ao futuro.
Nós andamos de bicicleta. Nós andamos de bicicleta. Nós andaremos de bicicleta. Aqui vocês devem ter percebido que o verbo não mudou. Temos andamos aqui e andamos aqui. Às vezes isso acontece, tá, pessoal? Então, assim, às vezes em algumas situações o verbo, a forma de escrever o verbo em um tempo e no outro tempo é a mesma forma, porém, o que vai nos fazer diferenciar é o contexto em que se encontra aquele verbo, ou seja, quando a gente lê a frase em um determinado texto, nós temos que ler e interpretar para compreender em qual tempo verbal está, certo? Tu sonhas, tu sonhaste, tu sonharás. Vós saís para brincar. Vós saístes para brincar. Vós saireis para brincar. Ele chora. Ele chorou. Ele chorará. Verifiquem se vocês colocaram acento aí no último A, porque senão muda o sentido da palavra, tá certo? Página 58, questão 9. Identifique a pessoa do verbo nas frases e acrescente o pronome pessoal adequado. Aqui, para vocês saberem qual pessoa utilizar, vocês têm que analisar o verbo. É de acordo com o verbo que dá para saber qual pessoa é a correta, certo? Nós temos que tentar fazer essa concordância. Então, por exemplo, na letra A, eu frequentei aulas de inglês. Como é que eu sei que eu vou usar eu? Através do verbo frequentei. Aqui fica claro que a pessoa que corresponde a esse espaço é eu, certo? Letra B, eles falarão assuntos do interesse de todos. Letra C, nós entramos na lista de convidados. Letra D, eles saíram para pedir ajuda. Letra E, tu viverás 100 anos. F, ele confessou que precisa se exercitar. G, eu gosto de sair no fim de semana. H, eu falarei sobre respeito e dignidade. I, eles competiram na natação. J, tu vencerás se estudar. K, eu gosto de brincar com meus amigos. L, nós respeitamos as pessoas idosas. M, eles vencerão o jogo. Tudo bem aí? Acertaram até agora? Bom, pessoal, nesta videoaula nós vamos parar por aqui. Quero fazer uma observação aqui no final. A partir desta sessão aqui, tipos de narrador, eu assisti às videoaulas do positivo e eu verifiquei que a professora, enquanto ela foi trabalhando a aula, ela foi explicando os exercícios, deu tempo para vocês fazerem e depois ela foi fazendo a correção, tá? Então, daqui para frente, não tem atividade que eu precise corrigir com vocês, tá certo? Mas, se vocês tiverem alguma dúvida depois, quero pedir para vocês que vocês entrem em contato comigo, me mandem mensagem, podem fazer perguntas se for necessário, que aí eu responderei todas as dúvidas, tá certo? Nós paramos por aqui, espero que vocês tenham aproveitado, que vocês façam um ótimo proveito de todas essas aulas que vocês estão assistindo, tá bom? E um beijo muito especial para cada um de vocês. Nós voltaremos ainda para fazer correções das atividades do livro, do caderno de atividades, tá? Do livro de atividades, mas será em outra aula, tá certo?
Um beijo e até a próxima!